sobre momentos difíceis. É uma coisa que todos nós passamos nessa vida, né? E muitas das vezes tem situações que é tão difícil, mas é tão difícil, não consegue sair daquilo ali. Você parece que está preso ou presa, entendeu? Você se sente preso. E bate um desespero, porque você pensa o seguinte, que ninguém pode tirar você dali. Você entendeu? Por quê que acontece isso? Porque realmente isso é verdade. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer, mas ninguém. Momentos que só Jesus pode tirar você dali. Se Jesus não tirar você dali, você não consegue sair sozinha, nem ninguém consegue te tirar. Eu vou dar um exemplo de mim, por exemplo. Lá atrás, quando eu usava droga, bebia, fumava, cheirava, aquelas coisas todas, eu estava tão presa naqueles vícios, tão presa, que ninguém podia me ajudar. Eu cheguei um momento que eu entendi isso. Falei, poxa, minha família não pode me libertar. Eu não consigo. Porque assim, eu não era uma pessoa do mal, mas eu também não tinha conhecimento da Bíblia, da verdade. Eu era uma pessoa que eu orava em casa, eu pedia a Deus. Às vezes eu pegava a Bíblia, tentava ler a Bíblia, não entendia nada, mas tentava ler. Entendeu? Porque eu me esforçava. Oi? Essa fazia? Então, eu me esforcei, mas eu me esforçava, do meu jeito eu me esforçava, entendeu? Eu conversava com Deus, eu ia lá, lia a Bíblia, tentava ler. Aí tinha hora que eu achava alguma coisa bonitinha, mas também não entendia nada. Eu também não entendia nada que Deus estava falando comigo, entendeu? E eu tinha assim, aquele pensamento, aquela vontade de ser livre daquilo ali, mas eu não conseguia. Gente, parecia que tinha no mundo espiritual uma bola de ferro, sei lá, umas correntes me segurando, eu não conseguia sair dali. Eu queria ter força, me esforçava, mas não conseguia. É igual a pessoa, presta minha atenção, quando eu prego isso, eu prego porque eu já vivi isso. É igual a pessoa quando tem depressão. Vamos lá que você não fala assim, pô, você não sabe certinho que você não é médica. Não, eu já passei por isso, então eu sei como é que é. Você se esforça para vir, você se esforça para viver, entendeu? Você quer ter uma vida normal, você se esforça para ter uma vida normal, mas você não consegue. Não consegue, porque é o posso por dentro, entendeu? Você está ali, não. Aí vem aquele pensamento, você tem que reagir, você tem que viver, entendeu? Eu que tinha meus filhos pequenos, você tem filho pequeno, o que vai ser dele? Você tem que fazer por onde? Então, você se esforça, então não, eu vou vencer isso aqui. Você se levanta da cama, talvez até você pintar seu cabelinho lá, daqui a pouco aquilo volta tudo de novo. Entendeu? Parece que é um próximo para te derrubar, acabar com você. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vivia desse jeito. Eu ria. Às vezes eu saía com meu marido assim, meu marido estava bebendo, a gente estava bebendo, meio de colega, né, de amizade, a gente ria, brincava, mas aquilo era tudo da boca para fora. Por dentro era um vazio, sabe? Era um troço estranho. Parece que ninguém entende você. E ninguém consegue te ajudar. Só você que está passando é que você sabe o que é. Entendeu? Parece que você tenta explicar às pessoas parecem que não te entendem. Não adianta você tentar explicar. Então eu passei por isso. Um vazio, uma tristeza, uma solidão. Um troço que não é só uma coisa normal, é uma coisa meio agoniante. Às vezes te bate um desespero, entendeu? Você fica desesperado. O desespero bate por você tentar sair e não conseguir. Sabia que o ser humano tem isso? O ser humano, se ele se sentir muito preso, ele começa a entrar em pânico. Quer ver um exemplo? Hoje não, porque eu nunca mais entrei em buraco nenhum, graças a Deus. Mas antigamente eu tinha um pânico de ficar presa. Se fosse só tentando, por exemplo, um buraco, um lugar fechado, eu já pensava, meu Deus, se eu ficar presa aqui, e se eu ficar
fiquei engasgada aqui dentro. Você está entendendo? Eu entrava em pânico. Uma vez eu entrei num lugarzinho, era estreitinho, no escuro. Aí tinha que voltar pelo aquele buraquinho. Rapaz, eu entrei, e lá dentro? Eu era mais nova, né? Começou a querer me dar um desespero. E começou a querer me dar uma falta de ar. Meu Deus, eu não consegui sair daqui. Você não entendeu? Eu me sentia presa. Eu me senti presa. Então o ser humano, ele tem isso. Se ele se sentir muito preso, encurralado, sem ter para onde ir, bate o desespero. Entendeu? E isso acontecia comigo, porque eu já tinha tentado sair daquela situação, já tinha tentado largar as drogas, já tinha tentado sair daquilo ali, e por fim, a droga, claro que existem depressões que não tem nada a ver com a droga, é outra coisa, entendeu? Depois que a pessoa passa, mas o meu caso era por causa da droga, porque eu usava uma droga que ela é depressiva, a cocaína. A cocaína é uma droga depressiva, todo mundo sabe, pesquisa agora se não é depressivo. Você depois começa a te dar depressão, porque ela começa a te prender, você quer sair, não consegue, entendeu? Eu não era assim não, mas depois que eu comecei a usar droga, eu fiquei com depressão. Eu ficava trancada no quarto, eu morava lá no bairro Botafogo, eu ficava trancada no quarto de segunda a quinta. Quem fazia comida lá em casa, cuidava das crianças, cuidava do pessoal lá, era o meu enteado. Meu marido trabalhava, o meu enteado fazia comida, cuidava da família. Mas pastor, por que você não sabia, irmão? Tira suas forças. É um troço esquisito, você não tem coisa, você quer fazer, sua mente quer ir, mas parece que tem uma coisa segura, você não consegue. Eu sabia que eu tinha minha família, que eu tinha que cuidar da família, mas eu não conseguia sair daquele quarto. Para você ter uma ideia, eu tinha decorado até os cantinhos das paredes, até o que tinha no telhado, tudo decorado, porque às vezes eu ficava, do nada, às vezes eu ficava paradinha assim, olhando para um lugar só. Aí eu virava para o lado, eu dava uma parede, Aí eu ficava de segunda a quinta. Eu só saía dali sexta-feira. Para quê? Para beber, fumar, cheirar. Aí ficava 3 dias bebendo, fumando, cheirando. Depois, quando passava o efeito daquilo tudo, eu voltava de novo para o quarto. E dali eu ficava de segunda a quinta. Aí eu não aguentei. Com um amigo puxando o outro. O que aconteceu? Eu tentei suicídio. E tentei suicídio 2 vezes. E não foi uma coisa assim de... tem gente que fala assim, palhaçada, é ruim, se você deixar ruim da pessoa se matar. Eu tentei mesmo. Eu não estava brincando, não, tentei mesmo. Porque eu não vi uma saída. Entendeu? Eu não vi. É que nem eu falei para você, às vezes eu até orava, ia lá, pegava a Bíblia, mas não conseguia sair. Mas por que eu não conseguia sair? Aí a importância de você vir na igreja. Vamos dar um pulinho lá no livro de João dele, te mostrar por que eu não conseguia sair. Não é que Deus não queria me libertar, não é nada disso. Entendeu? Deus, Ele quer, a Bíblia diz que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem, todas as mulheres. É claro que Jesus queria, tanto queria, que Ele me guardava. Eu tentei me matar e tudo, mas Ele não deixou me matar, porque Ele sabia que Ele tinha um plano na minha vida. Entendeu? E aconteceu isso na minha vida. Gente, eu cheguei no fundo do poço. Olha, era uma tristeza que eu não tinha força, não, sabe? Perdi as forças. Era um troço sério. Às vezes eu queria ir daqui ali, pegar uma água, sei lá, alguma coisa, eu não tinha força. Por isso que estava um negócio que me segurava, troço esquisito. Entendeu? Eu não tinha força. Mas que se tal, você ir na festa de Toinho, e sabe aquelas coisas mais engraçadas, mas não tinha graça. Entendeu? Mas a gente vai lá, a gente faz um lanche, a gente brinca, a gente ri. Não tinha graça. Para mim não tinha graça. Porque eu trouxe um negócio era em mim. Entendeu? Podia ser a coisa mais interessante do mundo para mim. E começou eu com aquela batalha. Gente, eu quase morri 2 vezes.
A primeira vez que eu tomei, tomei um montão de coisa para me matar, foi parar lá na posse. Parar naquele posto de vila de carro. Da minha casa para aquele hospital, para aquele posto de vila de carro, meu marido me levou de madrugada no colo. Eu desmaiava. E a casa era longe, tá? Ele teve que me levar no colo. Tinha quem me socorrer lá dentro daquele hospital ali. De lá, eles mandaram me levar para a posse. Tomar aquele negócio de lavagem, um montão de borracha, eles vieram aqui, ó, para lavar o meu estômago, porque eu tomei um montão de posse para me matar. E eles enfiavam aquilo no meu nariz, o sangue escorria longe, eu tomei banho de sangue dentro do hospital, tudo certo. O pessoal, mas você tentou se matar por quê dentro do hospital? Você tentou se matar por quê? Aí, sabe o que aconteceu? Me dando lavagem, tudo. Assim que eu me senti melhor, fugi do hospital. Não tive pé, fugi do hospital. Só que eu escutei a enfermeira gritando: oh, pega ela aí! Desci aqui no hospital da posse ali correndo. Se vocês soubessem a minha vida, hoje eu prego o evangelho dessa vez, desci e meu marido estava em mim. E eu toda ensanguentada, todo mundo olhando para minha cara, porque parecia que eu tinha matado alguém, porque eu já estava correndo, uma doida, que eu estava fugindo lá de cima. Ainda cheio de sangue, mulher, mas o quê? Só matou alguém que está correndo. Mas nada, aquilo era o sangue do meu nariz. Eu saí lá na hora que eu expliquei o negócio lá. Mas quem me visse, uma pessoa correndo toda ensanguentada na rua, até perigoso me prender. Essa doida matou alguém, só pode. Nada, eu estava fugindo dos enfermeiros, estava vindo atrás de mim. Aí, da outra vez, hoje eu estou rindo, mas naquela época era uma luta minha vida, irmão. Poxa, misericórdia. Da outra vez que eu tentei me matar foi lá em Petrópolis. Aí já não foi aqui, eu morava lá em Petrópolis. Olha. Aquela vez ali eu não tomei nada, não cheguei a tomar nada. Por quê? Deus é bom, né? Eu peguei veneno, aí chorando. Eu me matava, eu acabava com a minha vida. Chega, acabou, eu sozinha. Só que quando eu ia botar o veneno na boca para me tomar, eu lembrei do Igor e da Natasha, porque eu não tinha Yarmin. Do Igor e a Natasha era pequenininho. Aí quando eu ia tomar, foi a voz de Deus, né? Deus falou no meu coração: faz isso não. Olha a idadezinha dos seus filhos, eles vão ficar por aí sozinhos, sem mãe e tal. Aí, na hora de beber o veneno, aí eu chorando, vai, não vai, comecei a lembrar deles. Aí Deus não deixou eu tomar, eu joguei fora. Mas nisso que eu joguei fora, que eu estava chorando, o que eu fiz? A minha mão estava suja com o veneno. Eu fiz assim, ó, para não parar de bicho, rapaz. Comecei a não enxergar mais nada. E aquela dor por dentro aqui do globo ocular, só ia ter passado, mas era uma dor tão terrível que parecia que estava arrancando a minha vista, assim. Imagina se eu tivesse tomado aquele veneno. Aí eu só entrei para dentro de casa assim, ó. Ai, me ajuda. Aí meu esposo levantou, pulou, né, da cama. O que foi? Eu não estou enxergando nada. Ele, o que houve? Ai, está doendo. Aí foi meu marido atrás de carro para me levar para o hospital. Irmão, aquela noite ali eu não enxergava nada, só sabia que eu entrava e saía do hospital. Entrava e saía, leva para não sei de onde. Aí me botava na maca, vai para não sei de onde. Eu só escutava um barulho assim, entendeu? Dá injeção, tanto de injeção. E lava bicho, lavando. Aí dava injeção e eu gritando de dor, as injeções não passavam, gente, era terrível o que estava sentindo. Aí leva para outro hospital, daqui a pouco de novo eu na maca, corre para você dar mais injeção. Não sei quantas injeções eu tomei aquela noite, eu tomei muita injeção. E foi a noite toda, de hospital. E lava ali, por quê? Porque naquela época, agora eu não sei, mas não tinha oftalmologista de emergência lá em Petrópolis, não tinha.
Então, lá nas emergências, eles estavam me tratando assim, como se tivesse as experiências dele, mas eu tomei muita injeção. E toda hora lá, isso, bota colírio, bota colírio. Eu só escutava a voz, porque eu não via ninguém. E era uma dor horrível. Eles perguntavam, parou? Não adiantava o remédio que eles davam. Parecia que estava arrancando a minha vista, assim. Uma coisa horrível que eu passei, gente. A noite toda esse desespero. Aí foi, não sei nem quantos hospitais eu passei ali. Eu passei muito hospital. Ia de um, saindo. Leva não sei de onde, leva não sei de onde. O filho falou, vai ter que levar para o Rio. Não tem como escolher, que aqui não tem oftalmologista. Aí, já de manhã, eu não sei se era mais 10, 11 horas já da manhã, que me levaram para um hospital lá, que eles, não sei o que eles fizeram. Não sei que eles me deram muita injeção e começaram a lavar a minha vista, aquela dor foi diminuindo, a dor. Mesmo assim, eu voltei para casa com um tampão nas 2 vistas. Eles botaram remédio assim, eu vim com as vistas tudo isoladas, estampam. Aí depois de alguns dias, consegui tirar um tampão daquela outra vista, eu não estava enxergando ainda. Mas eu pensei naquela época, eu ia ficar cega. No jeito que eu passei, a luta que eu passei, eu falei, caraca, já era. Eu não tomei o veneno, mas fiquei cega. Eu não imaginava isso. Aí comecei a enxergar de uma vista e a outra não. Aí fiquei com aquele tampão, o médico deixou um tampão só, o outro não. Mas eu passei muita luta na minha vida. Entendeu? E essas épocas todas eu orava a Deus, eu tentava ir para lá, mas não conseguia minha libertação. Por quê? Por causa disso aqui. É só uma palavra que vai mudar a tua história agora. Ó. Lá no livro de João 8, conectou de novo. É certinho quando essa palavra vai mudar a sua história, caiu. Tá entendendo? Já o pessoal vai falar, cadê a palavra? Ó, João 8, versículo 32. Olha o que está escrito aí, ó. E conhecereis a verdade. É isso que está aí? Pode sentar, Samuel, fica à vontade. E conhecereis a verdade. E a verdade, o que ela faz, pessoal? Vos libertará. Olha, eu tinha boa vontade, eu tinha esforço, eu não me conformava com aquilo ali, porque eu pensava, sabe o que na minha cabeça? Poxa, eu estou nova. Gente, eu estava nova ainda. Entendeu? Eu tinha 20 e poucos aninhos só. Eu não me conformava, poxa, eu vou destruir minha vida. Eu queria uma mudança, mas eu não sabia como. Entendeu? Até que um dia, que nem eu falei para vocês, depois que eu tenho que matar aquela coisa toda, eu fui morar numa casa que tinha uma igreja do lado. Uma igreja do lado da casa. No começo eu era assim muito perturbada, eu botava as caixas de som pro lado de lá, entendeu? Botava aquele ponto pesado, bebia, as irmãs me olhavam lá de cima, o que é? O que você está olhando para cá, para cá dos outros? Eu era muito perturbada. Mas depois, de vez em quando eu sentava lá, eu começava a ficar escutando louvor, pedacinho da palavra e tal, né? Até que um dia me evangelizaram, aí eu fui lá fazer uma visita, escutei um pouquinho a palavra, aí resolvi aceitar Jesus, toda torta assim mesmo, bebendo, não chegando. Aí comecei a caminhar naquela igreja devagarinho, mas eu ia assim uma vez em quando, muito difícil para eu ir, entendeu? Não sei, entendeu? Mas é muito difícil para eu ir. Aí eu mudei dali, deu uma confusão, mudei dali e fui para a Luz de Lemo. E na Luz de Lemo, meu pastor pregava na rádio. Aí eu não conhecia o meu pastor, né? Só que eu botei na rádio lá, e gente, quando o meu pastor pregava, embora eu não conhecia ele, nem ele me conhecia, era certinho que eu passava na minha vida. Aí eu falei, caraca, parece que esse pastor está vendo minha vida e está falando. Aí eu comecei a achar interessante, todo dia eu botava ali. Aí eu ouvi um pedacinho, até que uma hora isso me deu força para mim ir para a igreja. Aí o que eu fiz? Procurei a igreja e fui sozinha, né? Assim, sozinha que eu digo,
Não tinha assim, a minha família, na época, não tinha ninguém convertido, ninguém que me chamasse para ir para a igreja, não. Eu que fui com a cara e com a coragem, eu tenho que procurar uma ajuda, porque senão eu vou morrer aqui. Eu pensava na minha mente, vou acabar morrendo aqui nessas drogas. Quer saber? Já tentei de tudo na minha vida. Não deu certo. O que custa tentar eu ir devagarinho? Né? Aí fui para a igreja. Aí cheguei lá, estava o meu pastor lá e tal. Só tinha eu, a Natasha, só tinha eu, a Natasha e uma outra irmãzinha lá. Não sei se o Ivo estava comigo, acho que não estava comigo não. E aí o pastor estava sentado lá, a igreja era pequenininha, não tinha assim, pequenininha inteiro, não tinha tanta gente e tal, mas sentei lá e tal. Aí o pastor foi, conheci o pastor pessoalmente, né? Ele falou, como é que você veio aqui? Eu falei, porque eu ouvi na rádio, pastor Mota. Ele, tu ouviu na rádio, pastor Mota? Eu, sim, senhor. Tu sabe quem é ele? Eu falei, não, nunca vi ele. Ele, sou eu. Aí ele foi, apresentou e tal. Eu falei, paz, pastor, Deus abençoe e tal, vim aqui. Aí eu comecei a ouvir a palavra, devagarinho. Aí comecei de vez em quando. Depois cheguei perto do meu pastor e falei, poxa, pastor, estou gostando até de vir aqui, mas só que eu bebo, eu fumo, eu cheiro. Aí é por isso que você tem que vir. Você vai ouvindo a palavra. Sai jogando tudo fora que você não é liberta ainda, deixa quieto. Jesus é que vai te libertar. E ele me explicou como que funciona uma libertação. Eu não estava tentando me libertar lá em casa, eu não ia conseguir nunca. Por quê? Vamos lá. Jesus Cristo, ele é verbo. Lá no livro de João está escrito o seguinte: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pastor, o que é verbo? Palavra. Como você estudou lá, palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra. Então, quando você vem para a igreja, por isso que ele está falando, quando ele fala assim, a verdade, conhecereis a verdade me libertará, quando você conhece a palavra vai te libertar, porque a palavra é Jesus, entendeu? Então, Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando você vem para a igreja, que você está ouvindo a palavra, Jesus, que é a palavra, ele está entrando dentro de você pelo seu ouvido. E quando ele entra dentro de você, tudo de ruim que tiver na sua vida, que é para te destruir, que é para acabar com você, ele vai colocar aquilo para fora da sua vida. É onde acontece a libertação. Ele disse assim, conhecereis a verdade, você conhecia a palavra, e ela te libertará. A palavra vai te libertar, porque a palavra é Jesus. Aí ele estava me explicando, ele falou, você vai vindo, vai ouvindo a palavra é Jesus, ela vai entrando em você. Daqui a pouco você vai tomar nojo dessas coisas. Aí eu entendi. Aí ele estava explicando lá que a palavra de Deus, por que eu não era liberta em casa? É bom você meditar na Bíblia, ler a Bíblia, isso é uma bênção. Mas a Bíblia ela não vem discerida, explicada. Então, isso é um dom do Espírito Santo, que Deus deu os pastores, né? Uma unção para pregar. Por isso que Jesus ungiu lá os discípulos. O que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, isso é um dom que Deus dá lá na igreja. É diferente de eu ler em casa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Chegou uma pessoa na rua para mim, assim, na rua inteira, onde eu estava, né? Ontem eu fui lá em São João, na oficina onde meu filho trabalha. Aí eu estou lá conversando lá com o pessoal lá, o patrão do meu filho me perguntou isso. Ele falou assim, vem cá, quando você abre a Bíblia, que você lê a Bíblia, você entende alguma coisa que você está lendo? Aí eu expliquei a ele, eu falei, olha, geralmente, embora eu seja uma pastora, eu não me guio muito pelo que eu estou lendo, mas pelo que eu ouço do meu pastor pregar. Por quê? Porque ele vai ser usado por Deus, o Espírito Santo, para explicar aquela palavra.
Aí, entendeu? Aí eu estava falando para ele, então o senhor tem uma boa vontade de ler, mas o mais importante ainda é o senhor ouvir. Porque aí ele falou, não, mas ouvir, eu ouço direitinho. Eu só depois fui tentando ler, eu já não entendo mais como o meu pastor explicou na igreja. Eu falei, não, mas se o senhor já está ouvindo, o senhor está ótimo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, Jesus ele vai entrar dentro de você. É onde acontece aquela libertação. Seja lá o que for, você é liberto. Aí eu estava explicando isso a ele ontem, entendeu? Eu tenho a Bíblia em casa? Tenho, mas eu ouço a palavra, tenho que ouvir pelo meu pastor, no caso, né? Porque a fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então eu consegui entender como que funciona a libertação. Eu entendi, por isso que eu ficava tentando, que eu orava, eu ia lá, eu me esforçava, mas eu não conseguia a minha libertação. Agora, quando eu comecei a caminhar devagarinho, não é fácil. Também não é impossível. Não é fácil começar a caminhar devagarinho numa igreja onde tem palavra, não é fácil não. O inimigo faz tudo, você não chega lá. Cada vez que você vai dizer que tu vai naquela igreja, acontece alguma coisa, é um imprevisto, montando, porque ele não quer que você conheça a verdade. Se você conhecer, você é liberto. Entendeu? Não estou falando liberto assim. Eu conheci a verdade, Jesus entrou em mim. Eu fui liberto da bebida, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto do cigarro, eu fui liberto daquela depressão que não me largava. Eu, quando chegava da igreja, tu acredita? Eu fui liberta da bebida, das drogas, fui liberta do cigarro, mas eu só vivia triste. Só vivia triste. Eu já tinha sido liberta disso tudo, mas eu chegava na igreja. Aí o meu pastor, Fabiana, meu pastor já me olhava, e aí, tá feliz? Não, nada, eu já sentia que isso era um toquezinho assim, já anima, entendeu? Às vezes ele chegava e falava assim, oração que uma hora Jesus não pode ter tristeza não, hein? Todo cristão é alegre, umas coisinhas assim, sabe, para ver se me animar, porque eu sou muito triste. Só que o que acontece? Eu ouvindo a palavra, graças a Deus, aquele troço, aquela tristeza, aqueles vícios, aquelas coisas que me acorrentavam, que sumiu da minha vida. Mas eu precisei fazer o quê? Me esforçar. Não era fácil. Eu não tinha ninguém da minha família, assim, que ficava vizinho, alguém que ficava me chamando para ir para a igreja, não. Eu se levantava, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para o meu bem. Às vezes eu ia triste, às vezes eu ia com febre, às vezes eu ia com fome, às vezes eu ia, quando pegou o dia não era legal, mas eu ia. Às vezes eu passava na igreja, tomava um banho de água, o carro passava, dava um banho de lama, eu indo para a igreja, caraca. Sério, meu chinelo arrebentava no meio da rua, com todas as coisas que aconteciam com mim, mas eu me esforçava, né? Às vezes eu chegava atrasado, mas ia. Mas aí todo mundo vai ficar reparando, Senhor, o Senhor me perdoa se todo mundo reparar, mas eu tenho que ir, eu tenho que buscar minha libertação, entendeu? E eu comecei a focar na minha libertação primeiro. Porque muitas das vezes a gente tem uma família, a gente queria tanto salvar minha família, verdade, isso já vai vir normalmente. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por causa de você, toda a tua família vai ser liberta. Mas primeiro você tem que buscar por você. Porque se você tiver caído, como é que você vai ajudar o outro? Você está entendendo? E eu via que eu não estava bem, eu sentia que eu não estava bem. E eu cheguei à conclusão o seguinte, que ninguém podia me ajudar. Eu já estava naquela luta ali já há um tempo. Meu marido, tadinho, tinha pena de mim, me dava remédio, conversava comigo, mas ele não podia me libertar. A única coisa que ele fazia era me levar para o hospital, entendeu? Ele podia me ajudar. Meus pais, minha família, eles iam fazer o quê? Entendeu? Isso ali só Jesus podia fazer na minha vida. Eu falei para você, há tipos de libertação que não tem jeito, é só com a palavra de Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. Viu aqui, né? Conhecereis a verdade, você vai conhecer a palavra de Deus. E a palavra, ela vai te libertar. E lá no livro de Mateus 21,
A gente tem várias passagens aqui na Bíblia que falam sobre isso. Ó, Mateus 21. Mateus 21, Mateus 21, lá no versículo 12. Está falando, o título está assim, a purificação do templo. Não está assim? Então, deixa eu te explicar um negocinho aqui antes. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Ah, mas eu também sou, todos nós. Nós fomos criados por Deus. Quem criou eu e você? E toda a humanidade foi Deus. Então, o nosso corpo, nós somos o templo de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita. Nós, presta bem atenção que você vai entender o que eu estou explicando. Nós somos o templo de Deus, sim ou não? Onde Deus habita. E Jesus é quem? A palavra. Não é isso que a gente acabou de ver. Nós somos o templo, Jesus é a palavra. Aqui é explicado assim como se fosse uma aula, que aí não tem como. Se tivesse um padre aqui, eu tenho. Entendeu? Jesus, o templo, aí fica mais fácil de entender. Nós somos o templo de Deus e Jesus é a palavra. Olha o que acontece quando Jesus, que é o verbo, entra na pessoa. Acontece isso aqui, ó. Mateus 21, versículo 12, a purificação do templo, né? E entrou Jesus. Gente, quem é Jesus mesmo? Vamos ver se todo mundo aprendeu. A palavra, é a mesma coisa que assim, a palavra entrou, né? E entrou Jesus no templo, Jesus é a palavra, e entrou Jesus no templo de Deus. Agora vamos dar uma paradinha só aqui. Nós vamos ler rapidinho, tá igual aqueles trânsitos que fiquem parando para você entender, senão você não entende. Jesus entrou no templo, quer dizer, a palavra entrou no templo. E quem é o templo? Nós somos o templo. Jesus entrou em mim, ou Jesus entrou em você. Isso, entendeu? Quando a palavra de Deus entra, acontece isso aqui, ó. E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Vamos dar uma paradinha aqui? Você já viu esse trecho aqui no filme de Jesus? Que ele entrou no templo, botou tudo para fora, aquela coisa toda? Mas Deus, isso aqui, tudo de Deus é espiritual, tudo é simbólico, entendeu? Como por exemplo, Jesus falou assim, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue. Se você não entendeu, você vai pensar o quê? Caraca, vou comer carne de Jesus, do meu sangue dele. É espiritual, é a Santa Ceia. Isso aqui também é espiritual. Quando Jesus entrou no templo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele expulsou de lá os cambistas, aquelas pessoas que vendiam pomba, aquelas pessoas que estavam fazendo maior farra no templo, que estavam prejudicando o templo, sim ou não? Quando Jesus, que é a palavra, ele entra no templo, que somos nós, é isso que ele faz. Se ele achar um câncer, ele vai destruir aquilo ali. Se ele achar uma doença, ele vai botar para fora. Se ele achar um vício, ele vai botar para fora. Se ele achar uma depressão, ele vai botar para fora. Tudo que é de ruim, que é para destruir o templo. Estão entendendo? Tudo que é, porque o templo é de quem? De Deus. Deus não vai querer deixar destruir o templo dele. Quando Jesus entra numa pessoa, e na vida de uma pessoa, ele começa a assumir o controle. É como se aquela casa ali tivesse, por exemplo, uma casa ali vazia. Vou botar um exemplo assim, a casa está vazia, abandonada. Aí o pessoal vai lá dentro, pincha lá dentro, usa droga lá dentro, está pronto lá dentro, quebra a janela, quebra tudo. Aí está todo funhado a casa. Mas aí chega alguém lá e compra aquela casa. Aí vai lá, reforma a casa e entra. Agora ele ocupou a casa dele, ele não vai deixar mais ninguém entrar lá, malaconha lá dentro, quebrar as coisas, não vai mais para acontecer isso, não vão mais fazer isso, agora a casa está ocupada, sim ou não? Então quando Jesus entra em nós, é isso que acontece, ele assume aquele corpo, aquele templo, ele põe para fora tudo que estiver te prejudicando e agora ele assumiu ali, o mal não pode mais destruir você.
que a casa está ocupada. Você está entendendo? Agora Jesus está ali. O problema é quando a casa está vazia. Quando está vazia, tudo quanto é mal ataca a casa. Está entendendo? Vazia porque vazia de palavra. Era eu, por exemplo, eu não era uma mal pessoa, eu não desejava mal aos outros, eu era uma boa pessoa. Só que eu não tinha a palavra. Entendeu? Eu orava, me esforçava do meu jeito, tentava ler a Bíblia, mas eu não tinha a palavra. O principal, que é Jesus, né, para assumir o templo ali e botar aquelas coisas ruins para fora, aqueles vícios, aquelas coisas, eu não tinha, porque eu não ouvia a palavra, isso eu não fazia, entendeu? Eu não ouvia a palavra, eu não conseguia ouvir a palavra, tinha umas coisas na minha vida que o inimigo não deixava, ele sabia que se eu ouvisse a palavra eu ia ser liberto, eu ia ser quem eu sou hoje, a minha família ia ser salva, então ele não deixava eu ouvir. Me dava agonia quando eu chegava na igreja e falava, não conseguia nem ficar dentro da igreja. Não conseguia. Aí, pastor, antes de eu ir lá no pastor Mota, ali eu conseguia ouvir a palavra, mas as outras igrejas que eu ia antes, eu ficava agoniada. Isso, pastor, fala. Esse culto não vai acabar logo, não. Entendeu? Eu ficava agoniada, não conseguia ir para a igreja de jeito nenhum. Eu não via a hora de acabar logo aquele culto. Para mim, estava demorando uma eternidade, entendeu? Eu não conseguia. Aí eu fui, mas até que lá no pastor, eu gostei, porque eu lá explicava direitinho, assim, igual eu estou pregando aqui, né? Aí eu consegui entender direitinho, porque eu tinha alguns cultos também que eu não estou julgando, né? O que aconteceu comigo. Porque às vezes o pessoal gritava muito, falava uns negócios assim, umas palavras muito formal, né? Porque claro que é bom a gente ter uma educação, a gente não vai falar de qualquer maneira, mas tem coisas que é muito formal para a gente que é mais humilde, entendeu? Então eles falavam umas coisas muito formal e não explicavam, eu ficava chateada da vida. Poxa, o cara falou, não entendi nada. Eu saía de lá chateada. Por exemplo, assim, você vai fazer alguma coisa. Aí chegava lá, não, porque você vai executar e tal. Executar era muito formal para mim, que não tinha muita educação. O que é executar? Eu ficava assim, boiando, entendeu? Porque eu não tinha muito entender. Então eu saía dali sem entender nada. Eu entrava sem entender e saía sem entender. Entendeu? Não era muito a minha linguagem, a coisa era muito. Às vezes, que eu ia, as pessoas falavam assim, muito difícil, né? Difícil, assim, para quem tem muita educação, tá bom. Mas quem tem pouca educação é meio difícil da gente entender. Aí eu não entendia nada. Aí eu saía chateada, eu fiquei lá até agora, não entendi nada que o pastor falou, entendeu? Aí quando eu cheguei lá, não, tudo bem, que meu pastor ele pega direitinho, né? Educado, sabe falar direitinho, mas ele explica melhor, uma linguagem que a gente já está meio acostumado. Porque não é, gente, isso aí é normal, até com os outros na rua. Se você começar a usar, por exemplo, você falar meia hora uma palavra muito formal com as pessoas, o carioca não está acostumado com isso. Tá não, carioca entendeu? Carioca é uma coisa menos complicada, entendeu? Se você falar certas coisas, a pessoa fica. Às vezes me atendem pelo telefone, fala um negócio, aí eu fico assim, desculpa senhora, o que você quer dizer? Aí ela, sim, eu não sei o que eu digo, entendeu? Porque eu tenho que perguntar, eu não sei, não, isso quer dizer isso. Então acontecia isso comigo, eu entrava, então é bom a gente ter um lugar onde a gente entenda o que a gente está ouvindo, que Jesus está entrando em você. Foi onde eu fui lá para o pastor Mota, comecei a ouvir a palavra, eu entendia direitinho, porque ele explicava direitinho, e aos pouquinhos eu fui caminhando com a minha irmã. Aí foi só bênção de Deus, Jesus foi libertando, aos poucos. Às vezes a pessoa quer um negócio instantâneo, não é, você tem que ir uma caminhada, aos pouquinhos, cada dia que você vai no curso, você entende um pouquinho mais. Depois você vai, entende um pouquinho mais. E aquilo ali vai fazendo, Jesus vai fazendo aquela obra. Você está entendendo? Na sua vida. Aqui a gente já viu, né? Quando Jesus entra no templo, ele põe tudo para fora. Agora vamos lá no livro de Lucas, para a gente confirmar isso aqui de novo. Por isso que a gente tem que vir para a igreja. Espírito de depressão,
esse espírito de desânimo tentando parar você, esses troços sair da sua vida. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ser uma pessoa alegre. Hoje eu saio aí, eu converso, eu rio, fico rindo com o pessoal, entendeu? Eu sou uma pessoa animada, mas eu não era assim. Ontem mesmo eu estive lá, né, lá na oficina, lá com meu filho lá, o pessoal, quando eu saí de lá, o pessoal, poxa, todo mundo aqui gostou da senhora, isso era muito legal, conversa, brinca, mas eu não era assim. Eu chegasse lá e ficava me contando, cabeça baixa do jeito que eu era, não era assim. Mas o que fez isso na minha vida, é o que faz na vida de todos, é a palavra de Deus, é você ouvir, não tem mistério. Claro que o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir. Porque como eu falei para você, quando eu comecei para a igreja, eu estava luta para mim para a igreja, mas eu insisti. Eu falei, ou eu vou lutar pela minha libertação, ou eu vou morrer aqui. Esses vícios, essas coisas, eu mesmo fui buscar. Entendeu? Porque quando você quer, você toma uma decisão. Eu não quero. Eu falei com Deus, eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer desse jeito. Estou nova ainda, meus filhos estão pequenininho, entendeu? Eu comecei a buscar Deus. Eu orava, eu ia para a igreja, orava. Às vezes tem pessoas, não adianta nem orar direito que Deus não me ouve. Isso é a pior enganação que o diabo fala para você, que Deus não te ouve. Isso é mentira dele, gente. Ele é o pai da mentira. Deus ouve todos. E Deus quer salvar todos. Entendeu? Por isso que ele disse, que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é mentira. O diabo está falando isso para você não orar, porque ele sabe que se você orar vai mudar a sua vida. Você vai mudar. Todo aquele que pede, recebe. Você vai todo dia, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, me ajuda. Eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa forte, eu quero ser uma pessoa vencedora, eu quero, Senhor, eu quero rir, eu quero ser alegre. Tudo que você pede a Deus, porque você acabou de pedir, se não aconteceu agora já era. Não vai pedindo, é uma plantação. Daqui a pouco você vai, olha, a primeira mudança que você começa a perceber no Evangelho é em você mesmo. Não é direto para a sua vida, não, é dentro de você. Você vai começando a perceber que você está mudando. Entendeu? Você via muito triste, vai começando a te dar uma alegriazinha, uma paz, você vai começando a ficar diferente. Entendeu? As coisinhas que você gostava, assim, que é umas coisinhas de errado. Você vai ouvindo, daqui a pouco você vai percebendo que você não está gostando mais daquilo ali. Você, poxa, não, estou diferente. A primeira mudança é dentro de você. Isso é um sinal que Jesus está entrando em você. Ele está, trabalhando no templo. Entendeu? Para fazer você ser uma pessoa alegre, irmão. Dar a volta por cima. Ser feliz. Todos nós temos o direito de ser felizes. Mas eu acho que eu não. Eu não nasci para ser a primeira pessoa. Se Deus criasse alguém, só você que não vai nascer. Implicância de Jesus contigo, não. Você não vai ser feliz. Gente, Deus criou a todos. Quem tem mais de um filho, presta atenção, talvez até um só, você tem um só, mas vai entender. Você botar um filho no mundo, criar só para sofrer, esse vai sofrer. Ou então você tem mais de um, não, aquele ali sofre, esse aqui não sofre. Você não vai fazer isso. Você quer que seus filhos sejam o quê? Benigna. Deus ia criar um ser humano só para sofrer. Deus não faz isso não, gente. Deus é aquele que quer libertar você, mudar a sua história, de você ser feliz. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, mas ele tem um jeito dele, ele muda pelo que você ouve. As coisas mudam, a fé vem, tudo muda pelo que você ouve. Entendeu? O segredo é ouvir. Quer ver como o segredo é ouvir? Lucas 6, versículo 17. E aí, João, tá de parabéns, João, com a Bíblia na mão, hein? É isso aí. Deus abençoe-me. Deus abençoe-me e a Flávia Carvalho. Deus abençoe, minha amada. Você e a família aí, tá? Então, Lucas 6, versículo 17. Olha só como é que o segredo eu ouvi, ó. O sermão da montanha, não é isso? E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão
de todo o povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom. Vamos dar uma paradinha aqui? O pessoal vinha de longe. O pessoal não queria nem saber, ele vinha de longe, para ouvir, entendeu? Eu saio daqui, a sede é lá na Luz de Lemos, não é? Domingo agora, em nome de Jesus, eu vou sair daqui e vou para lá. Mas eu ouvi. Outro dia teve um culto que o missionário R.R. Soares, ele veio aqui no Rio. Ele veio lá na Igreja da Graça, lá em Madureira. Eu fui lá, eu queria participar de um culto, assim, ao vivo do R.R. Soares. Eu fui lá, longe pra caramba. Parecia que o cara estava dando a volta no mundo. Mas Madureira, então, eu não sei, mas aquela área ali era bem distante. Gente, você não vai chegar nunca, não. Entendeu? Mas eu fui. Pastor, você se arrependeu? Não me arrependi. Você, quando está disposto, você quer buscar só, tu vai. E o pessoal vinha de todo lado, ó, quer ver? Aí, ó, da costa marítima de Tiro e Sidom. E o que eles vinham fazer? Ó, no 18 aí, ó. Os quais tinham vindo para ouvir. Olha o que eles vieram fazer. Ouvir. Primeiro tem que ouvir. Pastor, mas por que primeiro tem que ouvir? Primeiro tem que ouvir porque a Bíblia diz lá, a gente não vai lá não, só estou te explicando. No livro de Romanos 10, 17, está escrito que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eles vinham para quê? Primeiro eles vinham para ouvir. Porque para você, para ser curado, você para ser liberto, você precisa de uma coisinha chamada fé. Entendeu? E essa fé não é aquela que, mas eu já tenho minha fé. Não é essa fé que Jesus quer, não. Existem dois tipos de fé. Existe aquela fé que é a intelectual, que é aquele pensamento positivo do ser humano, né? Aquele lado positivo, aquele lado que é... Mas isso aí é uma fé da sua mente. Da sua mente. Entendeu? E existe aquela fé que ela é uma fé genuína, aquela fé pura, que nasce no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. E o que Deus precisa para operar na sua vida é que essa fé que nasce no seu coração através da palavra dele, não é essa fé intelectual. A fé intelectual, você fica naquela expectativa, aí não acontece, entendeu? Essa fé aí, se não acontecer logo, você já desiste. Não é essa fé. A fé que Deus precisa é aquela que nasce no seu coração, quando você ouve. Essa fé que nasce no seu coração, quando você ouve a palavra, é uma convicção. A fé é uma certeza. Não é eu acho que vai acontecer, não, é uma certeza. É a certeza daquilo que você não vê. E aí, quando você vai ouvindo, daqui a pouco você vai passando a ter certeza. Não, Deus pode me livrar dessa, eu venci isso. Para mim acreditar que Jesus podia me libertar daqueles vícios, não foi fácil acreditar, não. Eu já tinha tentado de tudo. Eu já estava um tempo sofrendo daquele jeito, acho que eu acreditei de uma hora para outra. Não. Ele sabia quando você sofre muito, passa muita luta, daqui a pouco você nem está acreditando mais. A verdade é essa. Mãe, quer saber? Eu nem acredito, mas eu não acreditava. Então, para Deus colocar no meu coração que aquilo tinha jeito, eu ia lá, eu fui ouvindo, até que uma hora eu comecei a acreditar. Não, Deus fez na vida do Bernardinho, eu vou fazer na minha vida também. Ali na igreja eu via testemunho, conversava com pessoas que chegavam ali, às vezes antes do pastor chegar, igual vocês já estavam aí, eu conversava com pessoas lá dentro da igreja, aí a pessoa me contava testemunho, e quando eu vim para cá, eu estava assim. Aí eu, mesmo, aí eu já conversava, entendeu? Eu via testemunho de pessoas que foram libertas lá também, do mesmo problema que eu. Aí aquilo fortalecia a minha fé. Eu falava, então eu vou perseverar, eu vou ser liberta também. Né? E fui, entendeu? Fui. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar. Para você acreditar, você tem que ouvir. Aí, primeiro tinha que ouvir, né? Que nem eles fizeram no 18. Os quais tinham vindo para ouvir, aí sim
pessoal, e serem curados, não é isso? Das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Eles vinham para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Você sabia que existe a enfermidade física e existe a enfermidade na sua alma. É uma ferida emocional. Feridas, traumas, porque às vezes você passou coisas. E eu tinha muito trauma de infância, de coisas que eu passei na minha vida. Não convém falar agora, mas eu passei muita coisa. Então eu cresci eu era cheia de problemas emocionais. E quanto mais eu me lembrava daquilo ali, quanto mais aquilo passava na minha cabeça, mais droga eu usava, mais no vício eu caía, mais depressão me dava. Entendeu? Por conta das coisas que eu tinha passado. Eu passei muita luta, sofri muito na minha vida. E aquilo ali mexia comigo. Entendeu? Então, existem dois tipos de enfermidade. Existe a enfermidade física e a enfermidade da sua alma. Tristeza, traumas, desânimo, você não acredita mais que você vai conseguir vencer ou mudar a sua vida, entendeu? Essas coisas assim. E essas pessoas vinham e todos eles eram curados. Mas porque a Bíblia ela se bate toda uma com a outra. Por que eles eram libertos? Porque eles ouviam. Tu lembra que eu comecei a pregar no começo? Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Eles começaram a ouvir quando estavam conhecendo a verdade. Aí eles eram libertos, aqueles espíritos imundos, né, que tinham os atormentados com o espírito imundo. É aquele que é uma enfermidade na alma, no espírito físico, e tem os atormentados com espíritos imundos. Por quê? Os atormentados com espírito imundo, deixa eu te explicar, eles se aproveitam da situação para tentar destruir você. Eles se aproveitam da sua dor, se aproveitam do que você está passando. Quando eu lembro que na época que eu tive depressão, eu ficava dentro do quarto, eu às vezes eu sentava assim na cama, na minha cama, até hoje eu lembro disso, eu tinha um guarda-roupa que era marfim, com 2 espelhinhos assim, mas era marfim porque eu pintei de marfim. Mas ele era todo enfiadinho, então tinha um guarda-roupa. Mas eu lembro dele até hoje, que ele tinha 2 espelhinhos, eu sentava na cama, às vezes triste, aí eu olhava para o espelho. E eu ficava ali naquele quarto sozinho, não era assim fisicamente não, mas na minha mente eu ouvia falar comigo. Então eu tinha uma voz que ela falava assim, por que você me ensinava logo? Como se fosse a minha mente. Como se fosse um pensamento, porque o demônio, ele age como um pensamento. A voz de Deus é um pensamento positivo, bom. E a voz do demônio é um pensamento. Não pensa que já vai falar com vocês, ele vai falar aqui, ó, ele fala dentro da sua cabeça, como se fosse um pensamento seu. Por isso que confunde, tá vendo? Ele fala como se fosse um pensamento seu, como se aquilo fosse uma ideia sua, e não é. Quem já viu aqueles desenhinhos? Antigamente, eu vi quando eu era criança. Aquele desenho que vai lá, faz o negócio errado, aí ficava um diabinho de um lado e um anjinho do outro, já viu? Vai lá, mata, aí o anjinho, não faz isso não, já viu? É assim mesmo, só que dentro da nossa mente, entendeu? Porque ninguém que você vai lá e faz, não faz isso não, você tem que ter família, não faz sim, entendeu? Dentro da tua mente, é assim mesmo. Então o bichinho fala de um lado e o anjinho do outro. Então eu sentava lá na cama, eu olhava para o espelho e vinha aquela voz assim, se mata logo. A vida não tem mais jeito mesmo, você já tentou sair daí e não conseguiu. Acaba logo com isso. Pelo menos, olha só as ideias dele, pelo menos para isso você tem que ser corajoso. Ele fala assim, você não está tendo coragem de se levantar daí, se mata logo. Acaba logo com isso, vai ficar aí sofrendo, já tentou, não conseguiu sair daí. Ah, mas aí eu fui lá na igreja, lá eu ouvi uma palavra que deu, não dá nada, tu está acreditando nisso, tu vai continuar sofrendo, acaba logo com isso. Você está fazendo os outros sofrer também, não fica
fazendo sua família sofrer, todo mundo sofrer? Tem um momento que todo mundo vai descansar, vai chorar um pouquinho, mas depois vai ver. Irmão, o demônio, ele falava isso na minha mente. E Jesus, por outro lado, falava: não faça isso. Isso tem jeito, isso vai mudar. Entendeu? Mas o diabo ficava, eu escutava certinho. Ele é assim física, mas dentro da minha mente ele falava isso. Ele me dava 3 ideias. Você pega um veneno. Ele te ensina, tá? Jesus te ensina a fazer o bem, mas ele também te ensina. Você vai lá, pega o veneno, não deixa ninguém ver, não. Mesmo não deixa ninguém ver por quê? Porque senão alguém vai tentar te impedir de você fazer aquilo ali. Leva para tal lugar assim, vai ser de uma vez. Não é sentido. Irmão, ele falava isso na minha mente, de coração, eu ouvia isso. Então, o que ele estava fazendo? Presta bem atenção. Ele estava se aproveitando do que eu estava passando, da minha dor, do meu sofrimento, para tentar fazer eu tirar a minha vida. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos, eles também eram curados. Por quê? Porque hoje eu não fico mais. Eu reconheço essa voz, eu sei que são demônios. Então, quando ele começa a falar, eu repreendo o nome dele. Porque eu não escuto mais eles falar como ele falava antes. Eu fui fortalecendo na fé, mas eu já reconheço ele. Mas por que ele tentava fazer isso? Essa história que o diabo ficava me ouvindo, se você morrer vai acabar seu sofrimento, não é nada. Se eu me suicidasse, aí que ia começar o sofrimento. Porque o espírito é eterno, ele não morre. O que morre é o seu corpo, não o seu espírito. E quando a pessoa morre, que a matéria saiu do corpo. Eu vou dar um exemplo quase igual o meu pastor fez lá. Deixa eu mostrar para você. Mas como é que eu vou mostrar? Fácil. Você está vendo aqui esse sapato? Tá? Não estou fazendo propaganda de sapato, não. Porque esse daqui já está bem gastadinho. Esse sapato aqui, se eu for lá na padaria, ele vai comigo. Para onde eu for, ele está junto comigo. Ele está andando, tá vendo ele andando? Porque ele está no meu pé. Agora, se eu tirar ele, vê se ele vai andar mais. Está andando? Tá? Eu estou aqui, o pé dele está aqui, mas ele está ali. Assim a pessoa quando ela morre, o espírito saiu do corpo, não anda mais, não mexe mais. Aqui é só a matéria. O pezinho que estava ali saiu. Então o seu espírito é assim. O espírito saiu do corpo, mas você não morreu não. O que morreu foi só o seu corpo, entendeu? Mas você está vivo. Pastor, mas e aí? O que vai acontecer comigo depois que eu morro? Por isso que a gente tem que conhecer a verdade. Se você vai caminhando com Deus, você vai conhecendo a palavra, você vai se preparando, conhecereis a verdade vos libertará. Você passa a ser uma pessoa salva, você vai morar no céu quando você morrer. Seu espírito, né? Por toda a eternidade, com Jesus. Mas se a pessoa morrer sem Jesus, o espírito dela vai para o Hades, que é um lago que queima com fogo e enxofre. E lá é um troço agoniante, não tem mais como sair de lá de jeito nenhum. Nem aceitando Jesus, mas não dá lá. Para aceitar Jesus, tudo a gente tem que fazer, tudo aqui na terra. Não, lá não dá mais tempo, entendeu? Se cair lá já é. Então o que acontece? A pessoa, quando ela se suicida, o espírito da pessoa vai para lá. Mas por quê? Porque ela fez algo que ela não podia fazer. Porque Deus é que deu a vida, e só Ele pode tirar. Mesmo que ela esteja tirando a própria vida, ela está tirando uma vida. Ela está matando alguém. Alguém que Deus criou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ela não podia. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus pode fazer isso. Ele deu, Ele mesmo toma, né? Quando chega na hora dele, ele leva a pessoa para casa. Então nós não podemos fazer isso. Então o demônio, ele tentava fazer eu cometer o suicídio, porque ele sabia quem eu ia ser. Ele sabia que eu ia ser liberta, que um dia eu ia ser uma pastora, que a minha família ia ser salva, que Deus ia me usar para salvar muita gente. Ele não queria que eu chegasse aqui.
Entendeu? Ele queria cortar, interromper isso lá atrás, fazer eu perder minha salvação. Depois, mais para frente, eu fui batizada, fui ouvindo a palavra, ele não queria isso. Entendeu? Ele queria me destruir antes. Você não, se eu deixar ela vai para a igreja, ela vai se converter, ela vai ser batizada, eu vou perder ela. Entendeu? Ele queria me matar antes de eu buscar a minha salvação. Então ele falava isso na minha cabeça. Mas isso aqui também é liberto pela palavra. E tem gente que vê vultos. Eu vi um vulto. Eu estava sentada lá do lado. Parecia que uma pessoa passou. Não, mas passou assim uma pessoa ali. Eu ia olhar, não tinha ninguém. Eu escutava vozes. Às vezes até me chamando. Fulano! Eu ia lá ver. Oi! Chegava lá, não tinha ninguém. Não é possível. Mas eu não ouvi te chamar, não. Eu falei, não, mas eu ouvi, gente. Eu ouvi me chamar. Não é? A voz da pessoa mesmo. Oi? A voz da pessoa também. A voz não é pessoalmente, não. A voz é nítida, como se fosse alguém te chamando. Aí você vai lá atender, cadê? Não tem ninguém. Eu tinha pesadelo, eu acordava durante a noite, às vezes eu acordava suada durante a noite. Acontecia isso, porque aqueles espíritos estavam se aproveitando do momento difícil que eu estava passando, tadinha, eu não conhecia a palavra. Se eu conhecesse a palavra, a Bíblia diz que a palavra é um escudo. Ela vai defender você. Você conhece a palavra, você vai lá, você já sabe que se você orar, Deus vai te livrar daquele mal e tal, você vai aprendendo. Entendeu? Depois eu fui aprendendo a lutar. A palavra eu fui aprendendo a lutar. Aí eles me atacaram, eu corria e orava, não, Deus, quando eu corro aqui, preciso da tua ajuda, e Deus me socorria. Mas antes eu não sabia, já era bobinha, estava me atacando. Entendeu? Então, quando a pessoa vem para a igreja, atormentado também era curado de enfermidade. Hoje não tem isso. Tá? Voz, vulto. E se eu ver, eu vou amarrar em nome de Jesus. Eu tá amarrado, repreendo em nome de Jesus. Entendeu? Agora eu vou para cima dele. Eu não fujo. Eu tinha até medo de orar. Eu ficava assim, se eu orar um diabo para ele. Eu tinha medo de orar, gente. Era terrível que eu passava. Eu tinha medo de orar, tu acredita nisso? Às vezes eu ficava assim de madrugada, cabelo, não oro. Entendeu? Hoje eu não sou mais assim, irmão. Hoje eu vou repreender em nome de Jesus. Essa cadelinha está frente de novo. Não estava em cima, hein? Então, gente, vamos repetir isso aqui para a gente ir embora agora? Para a gente não ir embora muito tarde. Ó, e os quais tinham vindo para ouvir e para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. E a toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Glória a Deus. Essa virtude, esse poder aqui, agora é dado assim, você vai pegar essa água, esse sabonete, esse sal, esse mesmo poder de Deus aqui vai ser colocado ali. Mas como, irmão, no mundo espiritual, isso vai ser colocado ali. Eu bebi muita água, essas águas de campanha, sal, eu jogava assim na boca para ser liberta. Fui liberta, é o poder de Deus, entendeu? Vai ser colocado, você vai passar aqui, ó, também tem o sal consagrado a Deus, que é o poder de Deus, e você vai ver a sua vida mudar. Glória a Deus, é isso que... Às vezes você não está entendendo nada, meu Deus, eu já orei, eu já tentei, mas aí Deus leva você na igreja, então você entendeu tudo. Ó, quer ver um exemplo? Quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram aqui de um jeito, eu duvido se vocês estão com o mesmo pensamento que vocês entraram. Não mudou bastante coisa, vocês já não entenderam bastante coisa, só no que vocês estão ouvindo? Não conseguiu entender? Então, cada vez que você vai ouvindo, você vai entendendo mais, você vai conhecendo a verdade, e ela vai te libertando aos poucos. Daqui a pouco, quando você for ver, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você ainda vai evangelizar outras pessoas. Eu passei uma luta, mas ouvi a palavra, dei a volta por cima, agora eu estou aqui, ainda vai ajudar outras pessoas ainda. Às vezes eu conto para as pessoas, gente, vai para a igreja, ouve a palavra, você vai ver só, a história vai mudar, a minha mudou, e assim diante. Glória a Deus.
Não acho que a sua não vai, não, porque Deus não faz acepção de pessoa, Deus não está com implicância com você, irmão. Não, porque tem gente que é assim, não, mas a minha é diferente. Por que eu sou diferente? Jesus quer salvar todos, só você que não. Não existe, não. Deus não faz acepções de pessoas, gente. Não há diferença de mim para você, não há diferença nenhuma para Deus. O mesmo Deus que sofreu por mim naquela cruz, sofreu por você, por toda a humanidade. A diferença é ouvir e fazer igual esse pessoal aqui, entender a palavra de Deus, não é bicho de 7 cabeças, e crer. Entendeu? Deus vai mudando a história, amém? Glória a Deus. Então vamos orar, como eu falei do passado, não, falei mais de 8h40, foi 8h53 agora. Vamos orar então agora, na paz do Senhor, para a gente não ir embora tarde. Glória a Deus. Agora vocês vão vir aqui, pessoal, vão pegar a luz, pode dar ali para mim, por favor. Pega aqui a sua água, seu sabonete, seu sal. Vamos no caminho santo. Oi, mãe, Deus abençoe. Obrigada, tá? Mandando um abraço pro pessoal. Pega a sua peça de roupa que você tiver ali e vamos no caminho santo. Vamos lá que a gente vai para cima, a gente vai vencer em nome de Jesus. Deus abençoe também, irmão Anderson. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Bora, pessoal. Encaixa todo mundo aí no cantinho ali. E vamos orar a Deus. Amém? Isso. E glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai. Foi pregada aqui a sua palavra. E essa palavra é a palavra que liberta de todo mal. Liberta, Pai, da doença, liberta da tristeza, da depressão, liberta do vício, liberta, Pai, da dificuldade financeira, em todas as áreas a pessoa é liberta, da doença, liberta daquele problema que ataca às vezes o casamento. Não deixa o casal ser feliz, é um espírito que está ali no meio, que não deixa o casal ser feliz, e outras coisas mais. Foi pregada aqui a sua palavra, Deus, e eu creio que cada pessoa que está aqui, estão aqui na live, é o Senhor que trouxe até aqui, porque o Senhor queria que eles ouvissem a sua palavra. O Senhor tem uma obra na vida deles. E eu, em nome de Jesus, eu estou consagrando esse sal, esse sabonete, essa água, essas peças de roupa ali. Eu consagro, Senhor, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor ponha poder, que liberta, que cura, que liberta de todo mal. Quando essa pessoa tomar essa água, usar esse sal, esse sabonete, em nome de Jesus, todo mal vai sair. E eu já uso também o poder e a autoridade que o Senhor me deu, e estou paralisando a ação de todo espírito maligno na vida dessas pessoas. Que se tiver, ó Deus, algum espírito tentando oprimir essas pessoas, como está essa passagem aqui da Bíblia aqui, eu, em nome de Jesus, eu estou ordenando, estou exigindo que saia, em nome de Jesus. Sai da saúde, sai do casamento, sai da prosperidade, sai da vida dessas pessoas. Até mesmo esse espírito da morte, em nome de Jesus Cristo. E eu proíbo você de colocar a mão em qualquer uma dessas pessoas. E da família delas também. Em nome de Jesus, eu estou expulsando vocês agora. O espírito da morte, espírito do AVC, o espírito do infarto, todos vocês, eu mando, exijo que saia, em nome de Jesus. Pai, eu estou abrindo
abençoando eles. Pai, estou, pela tua graça, Pai, declarando todos libertos e curados e livres em nome de Jesus. Glorifique o seu nome na vida dessas pessoas, com a libertação, com a cura, com a transformação, com a mudança da vida, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, vocês vão, prestem atenção agora em mim aqui um pouquinho, vocês vão sair daí agradecendo a Deus. Se vocês, pastor, a senhora mandou a gente vir para cá, e eu orei, a senhora estava orando aí, eu senti uma tonteira, ou eu senti uma dor de cabeça, ou eu senti um troço estranho. Aí você não vai embora para casa sem antes falar comigo, aí você vem aqui que eu vou orar com você. Entendeu? Sim ou não? Amém?